Senhoras e senhores, autoridades, boa tarde. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon, juntamente com o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira, e também a presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora Paulinha, nesse ato representada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Machado. Esta audiência tem por objetivo oportunizar um momento de debate acerca do projeto de lei complementar número 008.4/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual e estabelece outras providências. Ao iniciarmos os trabalhos desse encontro, convidamos para integrar a mesa as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Romildo Titon. Excelentíssimo senhor deputado estadual Márcio Machado, neste ato representando a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Paulinha. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputada Paulinha, deputado estadual Marcos Vieira. Excelentíssimo senhor relator da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Luiz Fernando Vampiro. Excelentíssimo senhor relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Volney Weber. Excelentíssimo senhor relator na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Milton Obus. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba, neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Neste momento, o cerimonial passa ao excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon, a presidência dos trabalhos dessa audiência pública. Tenham todos uma ótima tarde e uma ótima audiência. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Com a permissão do presidente da Comissão de Finanças e também de Trabalho, damos por abertos os trabalhos dessa audiência pública. Gostaríamos de esclarecer a todos. O objetivo da audiência pública é nós tornarmos o debate mais transparente sobre a reforma administrativa que chegou a esta casa. E esta casa tem feito, em todas as oportunidades, dando oportunidade para que os segmentos interessados naquilo que está sendo aprovado, possam trazer as suas sugestões, a sua contribuição ou mesmo as suas críticas. E este tem sido o objetivo único da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho, onde estão aqui os nossos relatores,
que vão estar atentos a todas as colocações, para que depois possam confeccionar os seus relatórios. Vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos abrir o espaço para os deputados, que terão 5 minutos para colocarem as suas sugestões ou a sua contribuição. Posteriormente, nós fazemos um outro bloco, onde vamos ouvir aqueles que se inscreveram e vamos fazer por área, começando por 2 secretarias, um bloco de 2 secretarias, depois as outras 2 e assim sucessivamente. Aos participantes que se inscreveram representando alguma entidade ou a si próprio, terão 3 minutos para fazer as suas colocações. Os representantes do governo, que aqui serão indicados pelo secretário da Casa Civil, terão 5 minutos para responder às indagações que tiverem dentro da sua área. Mais ou menos é nesse sentido. Nós somos bem flexíveis aqui, vamos mudando conforme seja necessário. Não seguimos à risca o regimento interno, porque é um debate aberto e nós queremos oportunizar a todos que participem. Começando pelos parlamentares, escrito estava a deputada Ada, não sei se já chegou, nós estamos tendo um problema que neste horário está tendo plenária. A deputada Sareta, também ainda não chegou. O deputado Cobalcini está aí? Sim. Está ali. Vossa Excelência tem 5 minutos, deputado. Pode usar a tribuna ali. Sempre. Cumprimentar o deputado Romildo Ston, presidente da Comissão de Justiça, demais integrantes da Comissão de Justiça, da Comissão de Finanças, da Comissão de Trabalho. Quero cumprimentar o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, enfim, todos os presentes, deputado Maurício, que vejo aí, líder do governo, deputado Mocelin. A minha inscrição se deve, talvez como crítica, talvez como sugestão, e aqui aproveitar a presença do secretário da Casa Civil. Eu me refiro à estrutura da Secretaria de Infraestrutura, uma vez se concretizando, e não que eu defenda isso, mas fica a sugestão ou a pergunta, uma vez se concretizando de que a Assembleia aprove o projeto, extinguindo 2 órgãos hoje vinculados à Secretaria de Infraestrutura, o DEINFRA e o DETER, e o projeto diz que os recursos arrecadados por esses 2 órgãos, os recursos hoje arrecadados pelo DEINFRA serão transferidos ao Tesouro. E, em relação ao DETER, serão transferidos para a ARESC. Eu pretendo apresentar uma emenda no sentido de que, uma vez confirmado a extinção desses 2 órgãos, que os recursos eles permaneçam na estrutura da infraestrutura e que se utilizem esses recursos, por exemplo, e este é o fim do DEINFRA, para a manutenção de rodovias. Hoje é um dos maiores problemas que nós temos em Santa Catarina,
que é a condição, rodovias completamente esburacadas. Aqui eu quero fazer, vejo o secretário de Infraestrutura, e se não tivesse lhe visto, eu ia falar, eu não quero culpar esse ou aquele, isso é um problema de Estado. Não adianta culpar o que passou, por que não fez quando esteve no governo. A sociedade não quer saber. Aquele que se utiliza da rodovia, não quer uma rodovia com um buraco, não quer uma rodovia mal sinalizada. Hoje é uma constatação, é quase uma regra em Santa Catarina. Então, me parece que não é lógico que se retire os recursos quando a Secretaria precisa de mais recursos. Os recursos hoje disponibilizados à Secretaria de Infraestrutura, cerca de 2 milhões mês, não é para fazer manutenção, é para fazer tapa-buracos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E nós que estamos lá na ponta, não queremos transferir responsabilidades, nós temos que justificar a situação todos os dias. O WhatsApp lotado aqui de acidentes que acontecem. E, enfim, nós estamos mais próximos lá das pessoas e é para nós que eles se dirigem. Então, eu gostaria de ver secretário Douglas, eu gostaria de ver anexo ao projeto o organograma de como vai ficar. Aliás, também gostaria de ver em relação neste caso não adianta apresentar emenda, mas ainda há tempo, até nós deliberarmos, de que no projeto da reforma administrativa estivesse anexo o organograma das secretarias, seja aquelas que têm mudanças, seja novas estruturas, seja estruturas antigas, para que a gente soubesse o que nós estamos votando. Sim, eu concordo com a criação de uma determinada secretaria. Eu concordo com a manutenção da Secretaria de Saúde, mesmo que eu não saiba, estou construindo aqui, não é exatamente isso, eu não sei, por exemplo, quais são as estruturas oficialmente que serão mantidas. Vossa Excelência tem mais um minuto, deputado. Mais um minuto. Para concluir, então eu gostaria, para facilitar até a nossa vida, secretário Douglas, que nos fosse fornecido o organograma de cada um dos órgãos e, se possível, fosse disponibilizado a todos os deputados que compusessem oficialmente o projeto. Eu não sei se dentre as perguntas que foram feitas, se tem alguma nesse sentido. Agora, para concluir, até porque o DEINFRA hoje é o órgão responsável pela manutenção das rodovias em Santa Catarina e se propõe a extinção e a incorporação à Secretaria de Infraestrutura. Eu não sei se é o melhor caminho. Eu tenho dúvidas em relação a isso. É preciso que se explique melhor como a Secretaria, com a sua estrutura, vai conseguir fazer um programa permanente. Não é uma parceria com um município, com uma associação, desculpa, é uma associação de municípios que nós vamos resolver, um consórcio municipal que nós vamos resolver o problema rodoviário em Santa Catarina. É muito mais complexo do que isso. Isso é um raciocínio muito simplório. Como conheço bem a estrutura, para concluir, talvez já tenha me excedido, deputado
Titon, mas o assunto realmente é importante, não que os outros sejam menos importantes, mas por eu ter passado por lá, por conhecer, acredito que relativamente bem o seu funcionamento nos preocupa em relação ao futuro, e eu gostaria de ver esses questionamentos respondidos. Muito bem, agradecemos a participação do deputado Cobalcini, que já anunciamos. Também vou citar aqui os deputados que estão presentes: deputado Neudi Sareta, deputada Luciane Carminati, deputado Maurício, a deputada Marlene, deputado Coronel Mocelinha, a deputada Ada. Acho que não esqueci de ninguém. Peço perdão aos colegas, que não vou convidar para a mesa, porque daqui a pouco a gente chama o secretário, não temos espaço para todos daí, então, me perdoe. Próximo orador inscrito, deputado Neudi Sareta. Por até 5 minutos, como nós não temos o relógio lá do plenário, eu vou chamar a atenção quando der os 5 minutos e vou dar mais 1 minuto para a complementação. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados representantes do governo e da sociedade que aqui estão presentes, cumprimento também ao pessoal do concurso dos bombeiros, que estão aqui, já aprovados, um concurso desde 2017, aguardando para ser chamado. Eu, secretário Douglas, está aí um pessoal que, na medida do possível, né, é importante que sejam chamados, está faltando bombeiro aí pelo estado afora, então o pessoal que está aí presente também, aguardando esse chamamento, que bom que vocês estão participando. Senhor presidente, eu quero abordar a questão da saúde, mas eu venho aqui, na verdade, nesse momento, muito triste. Acho que hoje o povo de Santa Catarina sofreu uma grande derrota, uma gigantesca derrota. A manchete que acaba de sair nos jornais aí: no STF, governo vence. O governo venceu, faltou a manchete dizer e o povo perdeu. O governo venceu e a saúde reduz o gasto obrigatório para 12%. No ano passado foi 14% e terminou o ano com quase 1 bilhão de dívida. Vocês imaginem a catástrofe que vai ser voltar para 12%. Então eu espero que esta vitória, entre aspas, do governo, ela não seja aplicada na prática. Eu espero que o governo, mesmo não tendo a obrigatoriedade agora, por emenda constitucional que foi tida hoje inconstitucional pelo STF, não reduza a aplicação do percentual da saúde. Vai ser uma catástrofe para a saúde catarinense. E sobre saúde, justamente, eu queria agora, vindo ao projeto de reforma administrativa, todo governo faz reforma administrativa, é difícil um governador que se elegeu nesse Brasil afora que não fez. Então, evidentemente, o governo atual também quer fazer a sua. E não tiro esse direito, até porque foi eleito e tem esse direito de fazer. E nas reformas administrativas, geralmente se apresentam dados e números que nem sempre depois se comprovam. Mas a minha grande preocupação em relação à saúde é que a gente possa ter uma saúde descentralizada, uma saúde de qualidade, uma saúde com recursos, mas também descentralizada. Minha grande preocupação é isso. Quando se fala, por exemplo, em extinguir as gerências de saúde, isso preocupa. Nós temos as gerências de saúde, por exemplo, é ali que se cuida da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, distribuição de medicamentos, e eu quero deixar bem claro, não vamos confundir ali a gerência de saúde, que tem umas que tem há 25, 30 anos, com Secretaria Regional de Saúde, é outra coisa. Secretaria, eu acho que ninguém aqui está defendendo manutenção de Secretaria Regional, até porque o governo disse que o modelo de governo dele não é esse, então, ok, foi eleito e esse não é o modelo. Mas na questão da saúde, nós estamos preocupados. Alguém poderia dizer assim, olha, mas no projeto de reforma ali não está dito que está extinto, mas também não está dito que está mantendo. E há todo um anúncio do governo já nesse sentido de extinção de algumas regionais, por isso nós estamos trabalhando uma emenda nesse sentido,
porque entendemos que é importante e fundamental. Mais ainda agora com essa redução do percentual. Alguém vai dizer, pois é, reduziu o percentual, mas então nós temos que, de fato, reduzir o recurso. Não, o governo agora pode manter o percentual por decisão política necessária, deputada Marlene, da aplicação dos recursos de 15%, sem que, até porque é bom a gente lembrar o seguinte, o que está na lei hoje, que infelizmente é só 12%, mas é só 12% o mínimo, 12% é o mínimo. Os municípios têm como mínimo 15%, e no entanto, eu não conheço nenhum município, talvez Florianópolis, que aplique apenas 15%. A média dos municípios é 21%, 22%. Joinville, em algum momento, chegou a estar 40% de aplicação na saúde. Então, eu queria deixar esta manifestação em relação à saúde, na condição, inclusive, de deputado que preside a Comissão da Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, creio que fiquei dentro do meu tempo, agradeço a disponibilidade. Obrigado, deputado Sareta. Também anunciamos a presença, que nós damos a honra da presença também, o deputado Laércio e o deputado Vicente Coropreso. Deputado Laércio, Vossa Excelência estava escrito, deseja falar? 5 minutos. Quando der o tempo, eu vou chamar a atenção, porque nós não temos o relógio aqui. Senhor presidente Romildo Tintor, quero cumprimentar meus colegas deputados, também cumprimentar o nobre colega secretário da Casa Civil, amigo Douglas, cumprimentar todas as nossas autoridades políticas, civis, todos que estão participando dessa audiência pública muito importante, desse tema que, sem dúvida nenhuma, vai levar com que todos nós, nesse momento da história, tenhamos uma importância muito significativa, porque estamos conversando aqui sobre as questões estruturantes para onde vai o nosso estado de Santa Catarina a partir desse ano. E o Parlamento catarinense, sem dúvida nenhuma, ele possui esse papel de contribuir, de ajudar com a sociedade e também com o nosso governador Moisés, para que nós possamos, em conjunto, construir a melhor reforma administrativa que faça com que os nossos catarinenses, principalmente no futuro, tenham um estado ainda melhor para se morar. Mas o que me traz hoje aqui, colegas deputados e também a nossa sociedade que se encontra hoje, foi que eu encontrei uma grande preocupação na questão da nossa reforma administrativa. E não entrando em temas como saúde, educação, segurança, não foi nada disso. Como gestor municipal da cidade que eu fui, na cidade de Timbó, durante 8 anos, eu levei a administração pública, deputado Milton, como o senhor também levou a sua prefeitura em Rio do Sul, muito dos ensinamentos que as grandes empresas possuem, para que nós pudéssemos levar princípios norteadores da boa administração privada também para a coisa pública. E nós lá pensamos muito, nós lá planejamos muito, nós lá trabalhamos com a eficiência, com a presteza, com a rapidez. E é isso que me preocupou, deputado Vampiro, nessa proposta de reforma administrativa do governo Moisés. Me preocupou, e essa dúvida tem me consumido um pouco, porque eu não vejo, deputado Milton, quem está pensando o nosso Estado através da reforma. Para onde o nosso Estado vai? Porque se nós pegarmos a proposta de reforma administrativa, a nossa Secretaria do Estado de Planejamento, que ela existe desde o ano de 1960, ela não existe mais. Ela foi extinta. Foi não, se nós deputados assim entendermos, ela será extinta através da nova reforma. E aí me vem a pergunta, dentro dessa extinção da Secretaria de Planejamento, está sendo usada a ferramenta do PPA, que é o Plano Plurianual, e do Orçamento, para se pensar o Estado. Isso é um erro extremamente grave, secretário Douglas.
Porque nós pensarmos o PPA e o orçamento como uma ferramenta estratégica para nos dizer para onde o Estado vai, tanto no presente como para o futuro, nós não estamos encontrando aqui nessa reforma um futuro para as novas gerações catarinenses. E aí me leva uma pergunta, que ontem, até por acaso, o deputado Cobalcini lançou à frente parlamentar, que tem como objetivo combater as desigualdades regionais. O que o Estado faz se não pensa para resolver os problemas de equilíbrio entre as regiões de Santa Catarina? Vamos investir lá, deputado Milton Obos, colocar incentivos fiscais? Como vamos gerar riqueza? Vamos abrir novas rodovias? Vamos criar centros, polos de inovação? Esse tipo de situações, dentro dessa contextualização da reforma, ela não traz. Isso é grave, isso é dorsal. E dentro desse tema, e fui buscar, através de amigos, de companheiros, acalentar a minha preocupação. Conversei muito com o ex-secretário de Planejamento, Murilo Flores, no qual me disse que dentro da própria Secretaria de Planejamento, hoje ainda existente, existe um planejamento, um projeto construído e chamado Plano Estratégico 2030, que foi construído durante anos com a sociedade civil organizada e com mais de 2.000 pessoas participando, inclusive vários especialistas. E aí eu faço duas perguntas em torno dessa reforma e desse meu pensamento de preocupação. Vai ser apresentado e aproveitado algo desse planejamento estratégico 2030 para Santa Catarina, que não foi construído apenas por políticos ou de forma política. Eu acabei de repetir. 2.000 pessoas em Santa Catarina, com técnicos e especialistas, pensaram o nosso Estado. Vossa Excelência tem mais 1 minuto para concluir. E com a extinção da Secretaria de Planejamento, quem vai estruturar a visão macro do Estado de Santa Catarina? Com todo respeito aos amigos da Secretaria da Fazenda, eles não possuem a expertise necessária para justamente utilizar as ferramentas do PPA e do orçamento para pensar o futuro do nosso Estado. Então eu acredito que, além de tudo, dos temas importantes que essa reforma mexe de maneira estruturante, como eu disse para vocês, nós precisamos pensar como e quem vai pensar pelo futuro, através da reforma, para os caminhos para onde vai caminhar Santa Catarina. Onde, como vamos fazer, com metas e objetivos bem claros. Muito obrigado, senhores deputados. Deputado Vicente Coropreso. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Valeu, amigão. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde à mesa, os deputados presentes. Valeu, Lércio, o homem do cicloturismo. Hein? Saúde, turismo e tal. Bom, algumas considerações, senhoras e senhores, ao Douglas, que está representando o governador, e eu estou vendo aqui também pessoas representando o governo, e o secretário adjunto de saúde. Eu vou falar alguns temas de saúde, acho, pelo menos, são situações para se ter de preocupações como ex-gestor, como deputado, como vice-presidente da Comissão de Saúde, e a minha vida inteira também como médico, e que quer ver, sim, uma saúde extremamente ágil, uma saúde, a Secretaria de Saúde cada vez mais cobrando, fiscalizando, do que executando. O grande problema hoje da Secretaria de Saúde é a sua vasto trabalho, linha de trabalho através dos seus 13 hospitais públicos que impactam 1/3 do orçamento da saúde. Se nós temos 3,9, é 1,3. 1,3 para 13 hospitais de administração direta. A eles todo o cuidado e toda a eficiência e agilidade para que funcionem bem,
para que se dê a transparência necessária para que esse trabalho e esse grande volume de recursos que a sociedade catarinense banca, eles sejam bem empregados. E comparativamente com outras formas de administração também. Se é a intenção, e eu tenho certeza que é, do alto espírito público que tem o nosso governador eleito, de fazer com que o Estado ele custe menos para o cidadão, a saúde tem que dar o seu, estender a sua mão. Da mesma forma, eu vejo um encaixar correto de que essas macro-regionais de saúde, essas grandes representantes de saúde distribuída, que elas sejam iguais às grandes regiões, às macro-regiões de saúde que hoje nós defendemos, e que está estabelecida, para que funcione bem. Eu me preocupo muito quando se faz grandes planos de redução com a fluidez do trabalho. Remédios, vacinas, dados epidemiológicos, tudo isso tem que acontecer no tempo certo, na hora certa. Graças a Deus, nós não enfrentamos, no momento, grandes problemas epidemiológicos. As coisas estão mais ou menos sob controle. Mas, por exemplo, a dengue, nós temos que acompanhar direito e outros agravos, nós temos que estar em cima. E esse fluxo de trabalho, fluxo de transporte de dados, tem que acontecer da melhor maneira possível. E uma outra preocupação, finalizando, é com o status das escolas de informação de saúde da Secretaria de Saúde. Elas não podem perder status. É um trabalho, os senhores terem uma ideia, quantos já foram formados, pessoal de nível médio que toca a saúde, 40.512 alunos até o ano de 2018. É muita responsabilidade com essas instituições que funcionam na Secretaria e que precisam do status decente para continuar treinando e aprimorando essas pessoas para prestar saúde no Estado. Seriam essas, no mais, contem com esse deputado e desejamos sorte e fluidez, como eu disse, nessa proposta de inovação do governo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente. Com a palavra, o deputado Moacir Sopelsa. Vossa Excelência tem até 5 minutos, deputado. Muito bem, eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Justiça, o deputado Romildo Titão, e gostaria, sim, que os deputados me permitissem, em nome do deputado Titão, cumprimentar todos os deputados que compõem a mesa, as deputadas que estão aqui, os deputados que estão participando. Cumprimentar aqui também o secretário da Casa Civil, né, que representa aqui também o governo do Estado, cumprimentar todos os senhores e todas as senhoras. Eu não vi aqui ainda o secretário da Agricultura. A minha indagação vai para a Secretaria da Agricultura, senhores deputados. Nosso ex-colega, deputado Reno Caramori, ex-deputado, o colega continua, né, Reno? A Secretaria da Agricultura, embora as suas empresas vinculadas, a IPAGRE e a SIDASC, pelo conhecimento que temos do projeto da reforma, elas continuam com a estrutura atual que elas têm hoje. Não haverá nem uma mudança. Mas eu preciso dizer aqui da Secretaria da Agricultura, secretário Douglas, né? A Secretaria da Agricultura talvez seja a secretaria mais enxuta do governo de Santa Catarina.
Além disso, ela é uma secretaria que tem ainda, talvez, 8 ou 10 servidores de carreira. Lá vejo agora o secretário Ricardo Gouveia. Ricardo, quero te cumprimentar. A Secretaria da Agricultura talvez tenha ainda 8 ou 10 funcionários de carreira nativa. Depois não tem mais nenhum. Deve demorar para se aposentar esses mais 2 anos. Em 2 anos, o secretário Gouveia não terá mais nenhum funcionário de carreira na secretaria. E se não me falha a memória, na reforma, deputado Cobalcini, na reforma que está prevista aqui, permanecem os mesmos cargos que a secretaria tinha e tem ainda do governo passado. Mas vão ser extintos os cargos do SC Rural, de um programa em que nós temos talvez mais de 400 pequenas indústrias, 400 arranjos que foram feitos em pequenas indústrias espalhados no estado de Santa Catarina. Teve a parceria da IPAGRE, a parceria da SIDASC, e me preocupa quando esses cargos estão sendo extintos, porque eu não vejo dentro da Secretaria da Agricultura nenhuma função que possa acompanhar os projetos especiais que tem dentro desse programa. E não é uma estrutura grande, era uma estrutura de, se não me falha a memória, 5 pessoas, 5 cargos. Mas eu quero deixar registrado aqui, secretário Douglas e secretário Ricardo Gouveia, a minha proposta que faço, e acho que ela é muito importante, que ficassem pelo menos daqueles cargos do SC Rural, pelo menos 2 cargos. Um cargo de diretor e um cargo de gerente, que não fossem extintos os 5 cargos. Esses 2 cargos permanecessem um diretor e um gerente para cuidar dos programas especiais que a Secretaria da Agricultura vem fazendo, está fazendo e pode continuar fazendo. Até porque também existe uma proposta do Banco Mundial de fazer um segundo financiamento do SC Rural, onde esse programa serviu de exemplo para o mundo, para o país todo e para o mundo. Todos os programas que foram feitos, desde os programas do Microbacia, têm o reconhecimento do Banco Mundial de que foram programas que estão sendo levados como exemplo para outros países e para outros estados dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então, temos depois outros assuntos que vão envolver a saúde, que vão envolver a infraestrutura, mas eu quero me ater hoje especialmente nessa função da Secretaria da Agricultura, de nós termos esse cuidado, de nós, embora tenhamos aí o apoio da IPAGRE, vou repetir, o apoio da SIDASC, mas eu não vejo na Secretaria da Agricultura, por ser uma estrutura enxuta, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que é a mais enxuta de todas as secretarias, por não termos mais ninguém concursado, não houve mais concurso para funcionários da Secretaria da Agricultura, talvez em 2 anos não se tenha mais nenhum, deputado Reno Caramori. Então, é importante que o governo reveja essa situação, e são 2 cargos que eu não extinguiria, a minha proposta é que não sejam extintos, e que permaneça um cargo de diretor, uma diretoria e uma gerência. Era isso, muito obrigado. Os que estavam escritos aqui, nós encerramos. Algum outro deputado pretende usar a palavra? Por favor, se manifeste. Então, nós vamos franquear a palavra ao secretário da Casa Civil e vamos fazer da seguinte forma, secretário, alguns assuntos que foi relacionado à área de outro secretário. Quando a gente franquear a palavra no próximo bloco, a gente dá um espaço maior para responder também aos deputados, se assim Vossa Excelência entender.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência e saudar a todos os deputados, deputadas aqui presentes, saudar a cada um dos senhores e das senhoras também preocupados com o momento de mudança política administrativa no Poder Executivo, que emprestam a sua presença à discussão, a ouvir e também participar desse momento de construção de um projeto de reforma administrativa que, salientamos, foi estudado por um grupo de transição lá nos meses de novembro, dezembro, ainda no período pós-eleitoral, com base a muitos acertos, mas também a alguns erros que os governos que nos antecederam cometeram nas mais diversas estruturas administrativas do Estado, que foram pensadas certamente com o maior e o melhor dos bons princípios para determinado tempo da administração pública, mas que, como todos os projetos, devem ser otimizados na medida em que o tempo passa e que devam haver os ajustes necessários ao bom andamento do Poder Executivo de Estado. Quero saudar de uma maneira muito carinhosa aqui a todos os meus colegas gestores das secretarias, das empresas públicas, das fundações, que demonstram respeito com a Casa Legislativa e, sobretudo, com o povo catarinense, de vir aqui, por solicitação do governador do Estado de Santa Catarina, esclarecer a todo e qualquer questionamento que a LESC, através de seus deputados, façam, ou a sociedade civil tenham dúvidas quanto ao encaminhamento dos projetos. Saudando também as entidades aqui representadas, que participaram, algumas delas, da construção, inclusive, desse modelo de reforma administrativa, dos servidores que igualmente foram ouvidos, ainda naquele tempo de transição mencionado anteriormente, onde foram identificados os fatores que pudessem levar o grupo a escrever o projeto de lei que então aportou à Assembleia Legislativa. E o projeto, senhores, o projeto traz dois princípios básicos do que o atual governo quer para o Estado de Santa Catarina e, mais do que quer, que precisa implantar no nosso Estado. O princípio da economicidade e o princípio da eficiência. O primeiro, o princípio da economicidade, dado, é claro, ao momento financeiro que o país atravessa, e que não é diferente no Estado de Santa Catarina, não é novidade para os senhores que nós recebemos, o poder público, o Poder Executivo recebeu um déficit, uma dívida pública de 21 bilhões de reais, um déficit orçamentário anual de 2,5 bilhões de reais, e se de fato o governo que assumiu, o governo do Estado de Santa Catarina, não praticasse ou fosse omisso na reestruturação, na remodelação da sua estrutura administrativa, nós caminharíamos a passos largos, os senhores tenham certeza, para um caos administrativo e financeiro, a exemplos de outros tantos estados da nossa federação que decretaram, inclusive, estado de emergência financeira. Por isso, ainda naquele tempo de transição, foi pensado e ouvido de representantes de entidades como de servidores, o modelo ideal para Santa Catarina ser gerida, trazendo uma economicidade que foi apurada no montante de quase R$500 bilhão para os próximos 4 anos. O segundo princípio da eficiência, que norteou esse trabalho, deputado Márcios. O princípio da eficiência porque nós tínhamos um governo, uma máquina de governo dita no popular pesada, uma máquina onde a burocracia ainda impera e que nós precisamos usar e ter o emprego da tecnologia, com a otimização de recursos, incluindo recursos humanos, saudando ou evitando a sobreposição de atividades, como, por exemplo, foram detectados em algumas secretarias que deixam de ser secretarias para incorporarem outras secretarias, a exemplo do planejamento aqui mencionado pelo deputado Laércio, a exemplo da SOL mencionado aqui ontem em outra audiência pública. Então, essas secretarias foram fundidas com outras secretarias para gerar eficiência no trato com a coisa pública e, naturalmente, agilidade na entrega de tudo aquilo que o cidadão espera do poder público. Dentro desses dois basiladores da escrita
da reforma administrativa, cumpre ainda mencionar que o governo responsavelmente enviou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa no mês de março de 2019, após testar nos 100 primeiros dias de governo este modelo na prática. O que isso quer dizer? É que houve responsabilidade do governo em fazer os ajustes necessários antes de encaminhar o projeto de lei à Assembleia Legislativa. E aí eu digo aos senhores, o governo que está posto aí, que está avaliado pelos seus 100 primeiros dias de governo, com aprovação de 66% da população, segundo o Instituto MAPA, é um modelo que foi testado nesses 100 primeiros dias de governo, que é exatamente o modelo que aportou aqui na Casa Legislativa e que está tramitando para análise e discussão dos nossos deputados. É lógico que é uma mudança brusca, uma mudança intensa, uma mudança significativa. Por isso, elogio publicamente mais uma vez a Assembleia Legislativa e a todos os seus 40 deputados por trazerem essa discussão a público, aprofundarmos esse trabalho com toda a sociedade catarinense, porque, de fato, o governo é feito para todos os catarinenses. Desta forma, senhor presidente, estamos aqui por determinação e pedido do governador Carlos Moisés, de peito aberto e coração aberto, para ouvir a todos os senhores e os secretários e gestores das suas áreas irão compor a mesa assim que forem chamados por Vossa Excelência, para que a gente pontualmente faça a resposta ou traga as informações de cada um dos itens aqui levantados, seja pelos deputados que já antecederam na tribuna fazendo os questionamentos e que foram anotados, seja pela sociedade civil que já se inscreveu para participação. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, secretário Douglas. Como falamos anteriormente, nós vamos dar a maior transparência possível em todo o nosso debate aqui. E agora a gente parte para outro bloco das pessoas que se inscreveram para falar em nome da entidade dos segmentos. E queremos oportunizar para que o governo do Estado, através dos seus secretários, possam estar aqui em cima para fazer as suas colocações, a sua defesa e as suas exposições. Começamos, então, um bloco da saúde. O secretário adjunto, o senhor André Mota Ribeiro, pode fazer parte aqui da mesa. E da infraestrutura, nós convidamos o excelentíssimo senhor secretário de infraestrutura, Carlos Asley. Vamos já para a pergunta. Na área da saúde tem apenas um inscrito. O Alice Fernando Cordeiro. Tem até 3 minutos para fazer o seu questionamento, representando, Sinde Saúde, né? Isso. Sinde Saúde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Wallace, eu sou servidor do Hospital Governador Celso Ramos e estou diretor do Sinde Saúde como diretor jurídico, né? Olha, 3 minutos são pouco, mas vou tentar ser bem sucinto, né? A nossa avaliação que a gente faz com os problemas que a gente vem enfrentando na saúde, lamentar posicionamento, às vezes, de falas principalmente de ex-secretários, onde diz que as 13 unidades próprias, elas são onerárias ao Estado, como disse o secretário. As 13 unidades fazem um serviço que os outros hospitais não querem fazer porque o SUS paga pouco. E aí fica essas 13 unidades para fazer o serviço de alta complexidade que ela faz. Mas eu não vou entrar no mérito. Eu só lamento, eu acho que uma secretaria que teve 14 mil servidores, hoje tem 8.500 servidores, está fazendo muito, porque ainda a gente consegue atender mesmo botando gente empilhada dentro das emergências. Sobre a reforma, a gente vê a cartilha que vem de cima para baixo do governo federal.
O anunciado, pelo que eu tenho visto e acompanhado pela imprensa, é de 120 milhões, que dá menos de 0,5% do orçamento. E nós tivemos um orçamento de 34 bilhões ano passado, 120 milhões, com a montoeira de serviço que está sendo transferido e modificado da forma e da rapidez que está sendo feito, sem um cuidado, vai acometer os erros que a gente vem acompanhando, por exemplo, no governo sem papel. Ontem tive uma audiência no Ministério Público do Trabalho, onde o Estado foi condenado porque não faz saúde ocupacional. Só sabem dizer na imprensa de que o servidor é malandro, que o servidor gosta de se afastar, mas o Estado não recupera o servidor que adoece dentro do local de trabalho. Tem a lei, tem decreto regulamentando, ela não é implementada. E esse é um pedido nosso que a gente faz, representando os trabalhadores da saúde, é que seja desvinculado dentro da reforma administrativa a função da Secretaria da Administração no gerenciamento de saúde ocupacional do pessoal da saúde. É um desejo da pasta fazer a gestão, porque a gente consegue fazer a gestão melhor e consegue recuperar o nosso servidor para que ele fique na ponta atendendo. Tem estudos, inclusive, de projetos pilotos, onde a gente economizou em menos de um ano 1,5 milhão para o Estado de afastamentos. Está lá, está tudo estudo, tudo pronto, precisamos de força política para que isso seja implementado. Uma pergunta que a gente faz, que eu gostaria que fosse respondida, é que dentro da reforma à saúde a gente vê somente o fechamento e aglutinação dos serviços de saúde que estavam atrelados às regionais. A gente também concorda que a estrutura estava dimensionada para um orçamento que a gente tinha, que conseguia fazer essa situação de atender melhor e mais rápida o pessoal do interior. Infelizmente, na minha avaliação pessoal, eu visualizo de que o pessoal do interior, quem é do interior aqui, vai voltar à época que a gente vinha com um pires aqui em Florianópolis para pedir coisa para poder atender as demandas do interior. Infelizmente, é a visão que eu tenho que está se desenhando para isso. Sobre a forma de gestão e quais as estratégias administrativas para solucionar as faltas de vagas e de servidores na saúde. Na reforma administrativa, a gente não vê. As ações, no momento, são de contenção de gastos. Hoje de manhã tive no Instituto de Psiquiatria e Hospital Santa Teresa, não tem que boa, não tem papel, volta e meia falta insumo para atender fralda. E assim, pedido que era para chegar no dia 15, passa para o dia 20, agora está para dia 28. E a gente não tem material nas unidades. Aí a hora chega, a hora falta, um dia tem sabonete, outro dia tem água para tomar banho. A questão do concurso público, nós tínhamos 14 mil servidores. A saúde, dentro do seu próprio orçamento, a folha compreende 36%. Hoje está em 32%. Ano passado foi 36% do gasto com saúde, foi com a folha. E eu acho que todas as saídas de servidores devem ser repostas, mas elas devem ser feitas iguais. Na polícia, na Secretaria da Fazenda. Foi aberto um concurso no final do ano passado com 100 fiscais da Fazenda, da Secretaria da Fazenda para fazer a fiscalização. Esses 6 equivalem a 1.000 servidores da saúde. A senhora tem 30 segundos para concluir. Obrigado, deputado. A segurança pública, por exemplo, está em 72%. Mas nós precisamos repor os servidores da polícia, porque os servidores da polícia também se adoecem e também se aposentam. Então, pelo menos repor aqueles que estão se aposentando. Esse é o pedido que a gente faz. E gostaria de agradecer, desculpa, eu teria muito mais coisas para colocar, e gostaria de solicitar à Comissão de Saúde e a quem for atribuída essa obrigação, das devolutivas das plenárias que a gente está fazendo, porque a gente precisa ter o retorno. Foram feitas as perguntas e a gente gostaria de receber as respostas também, tá bom? Obrigado. Bom, seguimos o mesmo formato do dia de ontem, na última audiência, passando a palavra ao secretário da Casa Civil, que representa o governo, e depois ele passa ao secretário adjunto da Saúde. Obrigado, presidente. Bom, genericamente falando, a premissa inicial e mais importante do governador, quando determinou a equipe técnica que fizesse o estudo para a reforma administrativa e que aperfeiçoou-se nesse momento de governo de instalação que a gente vive nesses primeiros 100 dias de governo,
é de que não houvesse prejuízo na entrega do serviço ao cidadão. De tal forma que as mudanças administrativas e organizacionais não impactarão no prejuízo para a sociedade catarinense. Agora, de fato, nós tínhamos um número a perseguir e a chegar, dentro de um quadro de diminuição de cargos comissionados e de funções gratificadas, que, naturalmente, todas as secretarias tiveram que fazer os seus esforços no sentido de atender à diminuição necessária diante da nossa responsabilidade financeira e orçamentária, atendendo à premissa inicial e mais importante do governo, que é de não prejudicar o serviço entregue à sociedade catarinense. Esse fato foi, especificamente da saúde, foi a diminuição das regionais foi trazido à discussão por alguns deputados na Casa Civil, algumas visitas na Secretaria da Saúde narradas pelo secretário Elton e pelo secretário André. E para todos os questionamentos foi dado essa resposta. E, na prática, é isso que o governo pretende cumprir a aprovada reforma administrativa. O que nós explicamos muitas vezes é que, mais uma vez, eu tenho que entrar nas estruturas sobrepostas. Nós tínhamos regionais da saúde nos mesmos municípios em que nós tínhamos as superintendências de saúde. Ou seja, nos 8 maiores municípios do estado de Santa Catarina, nós tínhamos 2 estruturas de saúde representativas da Secretaria de Estado da Saúde fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é lógico que a gente está propondo uma redução do número de servidores comissionados, mas não está impactando na redução de serviços ofertados à população. Quais serviços? A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, enfim, os serviços são prestados em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Para trazer maior detalhe da proposta, eu passo então para o secretário adjunto da Saúde, André. Boa tarde, senhores. Deputado Romildo, secretário Douglas, cumprimento a todos aqui presentes. É visão da gestão da Secretaria de Saúde que há necessidade, sim, de levar a gestão para o interior do Estado e ofertar serviços regionalizados, acessos regionalizados. O que está sendo discutido neste momento é uma reestruturação da gestão, do processo de gestão. Os serviços não vão ser descontinuados, como disse o Douglas, e a ideia é que se consiga otimizar recursos para melhorar esses serviços nas regiões. A SES, até há um tempo, teve um pouco distante de algumas regiões do Estado, até por uma questão de estrutura e também de distância, e a ideia justamente é o contrário, nós nos aproximarmos. As 7 macro-regionais de saúde foram definidas em CIB em 2018, quer dizer, em comissão bipartite, a CIB 195 definiu que são 7 macro-regionais, e a partir delas que se faz a gestão dos processos, mas os serviços permanecem e devem ser melhorados com o passar do tempo. Eu quero comentar alguma questãozinha lá que o representante do sindicato trouxe, que eu acho que é importante, a questão do pessoal. A gente está redimensionando essas necessidades, baseado nessa questão de trazer para o nosso corpo de RH e de funcionário função de atividade fim, né, com gestão mais organizada e mais hierarquizada. E tanto isso é preocupação da Secretaria, que há um grupo de trabalho hoje que é composto pelo sindicato e pela Secretaria de Saúde para a gente tentar dimensionar as reais carências de pessoal. Eu preciso comentar também algumas questões, aí vem a questão dos hospitais públicos do Estado, que realmente tem um custo considerável dentro da folha, mas também na questão de produção, ela se aproxima mais ou menos ao custo percentual do que é hoje utilizado na saúde. Obviamente que precisamos discutir processos e melhorar alguns aspectos da gestão, até para que se possa trazer em pé de igualdade a gestão pública com as outras gestões que estão postas, para que se possa entender o que de fato é melhor como gestão do Estado. Uma outra comentário que eu gostaria de fazer, porque foi citado aqui, essa gestão da Secretaria de Saúde do Governo do Estado
tem como prioridade a questão do respeito e da valorização do servidor. E, dentro disso, as escolas de saúde pública, elas estão sendo, na verdade, fortalecidas. Hoje há uma aproximação dos núcleos de educação em saúde com as escolas de saúde pública, a estruturação de calendário e, inclusive, busca de parcerias para que se continue treinando o nosso pessoal, porque quando se fala em melhoria de processo, obviamente se fala em RH qualificado, e qualificado com o treinamento e as outras ferramentas que se tem à disposição. Eu acho que é isso, não sei se tem alguma questão maior, mas continuo à disposição dos senhores aqui. Obrigado, secretário. Então, agora nós passamos à área da infraestrutura. Está escrito Amanda Ferreira, do DEINFRA. Tem a palavra por até 3 minutos. Olá, boa tarde. Eu sou advogada autárquica do DEINFRA e eu venho trazendo um questionamento para o governo, porque na reforma administrativa não ficou muito claro o nosso destino. E aí o artigo 148 da reforma, ele permite a redistribuição dos advogados autárquicos também para órgãos da administração direta. E o nosso questionamento é como se dará a atuação dos advogados autárquicos na administração direta se a representação é exclusiva dos procuradores do Estado. Eu acho que tu pode fazer todas as perguntas, depois, no término, eles fazem a resposta. Pode ser? Esse é o meu questionamento, sim. É só um questionamento? Sim. Então, o secretário Douglas, ou vai... É só um. Ela quer aguardar a resposta. Passa ao secretário da infraestrutura. Secretário, Vossa Excelência pode utilizar a palavra. Essa questão do... Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Essa questão dos advogados autárquicos é um processo que está em estudo. Inclusive, nas discussões que houve junto à Procuradoria-Geral do Estado, se entendeu que, durante esse processo de incorporação do DEINFRA pela Secretaria, se manteria ainda o nosso corpo jurídico, né, dentro do órgão, pelo menos até o final do ano, para que pudesse efetivamente estar se verificando a possibilidade inclusive no meu pleito, né, no pleito do DEINFRA, da permanência desses advogados no órgão, que, né, vocês sabem a importância de vocês ali dentro e a necessidade. Então, a resposta agora pronta vai ser mediante tal previsão legal? Não se tem, né? Inclusive porque a ideia é construir essa previsão legal. Nós temos, vamos dizer assim, pelo menos um ano para estar trabalhando isso, e aí nisso aí a gente conta, inclusive, com vocês, para estar construindo isso aí. Não sei se o secretário Douglas tem mais alguma colocação. Obrigado, secretário. Não sei se a Amanda ficou satisfeita. O secretário Douglas quer fazer uma complementação. Deputado Vampiro quer fazer alguma intervenção? Perfeito, presidente. Obrigado pela oportunidade. Secretário Douglas, secretário de Infraestrutura, na verdade, dos nossos questionamentos que nós fizemos no requerimento assinado ontem, em data de diligência, especificamente, e fiz uma análise aqui, não foi consultado acerca de como ficarão os advogados do DEINFRA. Se Vossa Excelência puder, obviamente, a gente pode fazer se não tiver, isso, perfeito, e aí você tem tempo para fazer a resposta. Eu acho que é mais tranquilo e a gente consegue ter, nesse sentido, um encaminhamento bom nesse sentido. Sem problemas, deputados. É lógico que a gente quer esclarecer toda e qualquer mudança da questão
da reforma administrativa, então não haverá prejuízo no envio de um novo questionamento, né, relacionado aos advogados autárquicos. É uma preocupação do grupo que fez, de fato, a reforma administrativa, no sentido de que, como disse o Coronel Hassler, a gente tem demandas jurídicas a serem superadas depois da fusão para a Secretaria de Infraestrutura, mas nós temos também um impedimento legal, e aí os senhores também têm esse conhecimento da questão de serem advogados autárquicos e não advogados da administração pública direta, né? Então, com base nisso, de fato, esse assunto vem sido gerido e comumente conversado dentro da administração, e eu penso que a nossa PGE é a competente para juridicamente explicar para os senhores a forma como será feita essa transferência do advogado autárquico para, provavelmente, e aí aqui pelo menos é aquilo que está se desenhando, serão distribuídos nas outras autarquias do governo do Estado, por se fazerem também na administração pública indireta, mas esse questionamento mais aprofundado a PGE pode trazer, então, do questionamento que o deputado Vampiro vai encaminhar por parte dessa audiência pública ao governo do Estado. Perfeito, secretário. Eu só gostaria de encaminhar, na verdade, no artigo, eu acredito que a preocupação dos advogados autárquicos seja em relação a ser, obviamente, cedido a um outro órgão e ter, obviamente, não a equiparação salarial em relação ao órgão e atividade fim específica igual. Creio eu, como advogado, seria essa a dúvida na minha. Uma segunda preocupação. Então, nós faremos os questionamentos acerca de diligência e aí, obviamente, o governo responderá por escrito, tá bom? Perfeito? Obrigado. Então, concluindo esse bloco, eu agradeço o pronto atendimento de estar conosco, o secretário da Infraestrutura, Dr. Carlos, como também o secretário adjunto da Saúde, Dr. André, aos nossos agradecimentos por estar aqui conosco e respondendo os questionamentos, e Vossa Excelência pode ficar à vontade, se desejar permanecer ou se retirar, nós ficamos imensamente agradecidos. Vou franquear a palavra aqui ao deputado Márcio, que ele está inscrito para falar lá no plenário e precisa ser retirado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente dessa audiência pública, deputado Titon, em seu nome os demais deputados, deputadas. Cumprimento em nome do secretário Douglas Borba, todos os servidores do Poder Executivo. Quero aqui cumprimentar de forma muito especial aos excedentes do Corpo de Bombeiros, em nome do nosso povo de Lages, que estão aqui presentes. Eu gostaria, aqui estou representando a deputada Ana Paula Paulinha, que é presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, com uma agenda extraordinária. Infelizmente, ela não pôde estar presente, assim pediu que eu a representasse. Gostaria de fazer um questionamento, presidente, ao secretário Douglas Borba, sobre a questão dos excedentes que estão aqui, se há viabilidade de chamá-los, como é que está essa questão, uma vez que eles estão num movimento grande, um movimento intenso, e que é para ajudar o Estado de Santa Catarina nessa área tão importante que é a área dos bombeiros, esse serviço de prestar ajuda à vida, ao patrimônio, que a gente sabe que é excelente aqui no Estado e é exemplo para os outros entes da Federação. Obrigado. Vossa Excelência deseja responder, já pode ficar à vontade, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio e deputada Paulinha também pelo questionamento. Primeiro dizer que, de fato, a nossa corporação dos bombeiros de Santa Catarina é reconhecida nacionalmente, né, por toda a competência e eficiência na prestação dos seus serviços, e em nome do comandante Edu Pércio, eu cumprimento e saúdo a essa corporação, que é importante destaque dentro do Poder Executivo. A luta dos nossos excedentes do concurso público do Corpo de Bombeiros já é conhecida por todos nós, conhecida de igual forma e pelo governador Moisés. Nós tivemos essa preocupação agora em março de 2019, quando o concurso iria vencer. Nós tivemos a preocupação de prorrogá-lo por mais um ano, justamente para
que desse tempo nesse início de governo de a gente ter as informações precisas e necessárias no âmbito financeiro e da responsabilidade fiscal inerente à própria lei de responsabilidade fiscal, para que a gente pudesse aí criar um cronograma de chamamento dos excedentes. É fato e notório que há uma necessidade, e o comandante do PERS hoje de manhã, casualmente, esteve na Casa Civil trazendo mais uma vez essa necessidade, ante a diminuição do efetivo que se deu nos últimos anos. Agora, há de se ter também o governo do Estado, o Poder Executivo e principalmente o governador Moisés, a responsabilidade, né, que é inclusive no CPF dele, de cumprir a legislação no tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal, que lá no seu artigo 22 é muito claro, ao dizer que só é permitido fazer o chamamento de concurso público ou de se proceder à admissão de servidor público no Estado em casos de segurança pública, saúde e educação, em caráter de substituição por morte ou por aposentadoria. Esse é o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o governo do Estado teve a preocupação de, num primeiro momento, prorrogar o concurso público, para que a gente tenha todo o ano de 2019 para aprofundar essa discussão, para ter números mais concisos e precisos quanto ao comprometimento da folha de pagamento do governo do Estado que nós recebemos em 49,8% e que hoje já está em 47,9%. Fruto das medidas de economicidade que foram propostas pelo governo no início do mandato e também pelo esforço de arrecadação feito pela Secretaria da Fazenda, que permitiu aumento significativo de arrecadação do governo do Estado nesse primeiro nesse primeiro trimestre, melhor dizendo. Dito isto, senhores, eu reforço aqui que é total interesse do governo do Estado o chamamento dos excedentes do Corpo de Bombeiros, desde que, por outro lado, o governo tenha segurança jurídica e segurança fiscal para que possa promover o chamamento dos bombeiros, né? Então, acho que a primeira parte o governo já fez, acho que se o governo não quisesse chamar, não teria renovado o concurso público por mais um ano, acho que isso é de consenso de todos os bombeiros, né, esse ato praticado pelo governo. Agora, nós temos que medir para e passo o crescimento da economia e também o governo continuar demonstrando a sua capacidade de economizar, como nós queremos fazer através da aprovação da reforma administrativa, justamente para diminuir o comprometimento com folha, fazer com que saiamos do limite prudencial e que a gente possa aí fazer incremento de mão de obra que o nosso Estado de Santa Catarina e principalmente a Corporação dos Bombeiros tanto necessita no nosso Estado. Espero ter respondido, deputado. Muito bem. Partimos para outro bloco. Convidamos para compor a mesa o eminente secretário da Agricultura, senhor Ricardo Gouveia, e também convidamos o secretário adjunto, Coronel Flávio Rogério Pereira. Vamos de imediato, já franqueando a palavra ao primeiro inscrito na Questões da Agricultura, José Henrique dos Santos. Representando a Câmara da Pesca, por até 3 minutos. Pode falar na tribuna, se assim desejar, sem problema. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Titon, os demais deputados, em nome do meu amigo deputado Milton Robles, os representantes do Executivo, em nome do meu amigo e irmão, Coronel Graff, senhoras e senhores aqui presentes. Trago aqui algumas demandas do setor pesqueiro. Tem aqui a autorização e a procuração de 99% das entidades que representam o setor pesqueiro e aquícola de Santa Catarina.
o Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí, Federação dos Pescadores de Santa Catarina, Associação Catarinense de Aquicultura, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Pesca e Federação das Empresas de Aquicultura. Inicialmente, eu gostaria de, para embasar a minha pergunta, ler aqui para vocês, para que os senhores possam entender, principalmente os senhores deputados, quais são as atribuições que serão de competência, ou seja, continuarão sendo de competência da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado. Planejar e formular e normatizar as políticas de desenvolvimento rural e pesqueiro do Estado, planejar e elaborar os programas e projetos de ações voltados ao desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e florestal, planejar e elaborar os programas e projetos de ações ao agronegócio, biotecnologia, produção de uso de plantas, sementes, microtecnologia, nanotecnologia na agropecuária, formular a política estadual de apoio, abastecimento, armazenamento e logística de comercialização de produtos agropecuários, elaborar os programas de projetos de ações referentes à política agrícola, apoiar e formular e descentralizar. Nós temos aqui, eu não vou ler tudo para adiantar, 13 artigos, que a gente repara que a maioria deles são voltados para a agricultura e poucos voltados para a pesca, já visto que a Secretaria é de Agricultura e Pesca. Dizer ao secretário, aos secretários, com todo respeito, Douglas, mas o discurso de que o governo se preocupa em não trazer prejuízos à população e aos setores, não se aplica à Secretaria de Agricultura e Pesca. Por quê? Porque nós já não éramos atendidos em quase nada, e a estrutura continua a mesma. Ou seja, a Secretaria era 95% agricultura e 5% pesca e aquicultura, e continua sendo a mesma. No Brasil, o Brasil é o 4º produtor mundial de tilápia. Santa Catarina é o 5º, mas nós poderíamos ser o 1º, se nós tivéssemos apoio, incentivo do governo do Estado. Sabe quem é o primeiro colocado? Nosso vizinho Paraná. Nós somos o primeiro, somos campeão na produção de maricultura e ostras no Brasil, e estamos sendo sufocados pelo Chile. Ou seja, nós somos o maior produtor do Brasil e o Chile está nos sufocando. Nós somos o primeiro em produção de pescado no mar territorial. Não temos nenhuma pesquisa que comprove a quantidade ou os números, tanto socioeconômicos quanto de produção do setor pesqueiro catarinense. Gente, isso é uma vergonha. Santa Catarina, notícia de 26/3/2019, que não era para ser notícia. Santa Catarina quer retomar a exportação de pescados para a União Europeia. Isso não era para ser notícia, gente. Nós não éramos nem para ter perdido esse título. Eu queria fazer uma recomendação ao governo do Estado de Santa Catarina, que visitasse o Estado de São Paulo, que não é nem o 5º em produção de pescado a nível nacional, e verificasse a estrutura que São Paulo tem para atender o setor pesqueiro e aquícola. Haja vista todas as críticas que eu oferi, vale também um elogio, não deixando aqui de provar aos senhores que nós queremos aqui ser justos, ressaltar o trabalho e pedir o fortalecimento da nossa empresa Ipagre, que hoje tem dado um excelente atendimento ao setor pesqueiro, de maricultura e aquícola no estado de Santa Catarina. Então, é chamar a atenção dos senhores para que seja revisto, tá, essa estrutura, principalmente para atender o setor pesqueiro em Santa Catarina. Falo aqui em nome de 99% das entidades que me nomearam para vir aqui e fazer essa explanação no dia de hoje. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde. Tá bem, muito obrigado, José Henrique. Concedemos a palavra a Fábio Faria Brognon. Melhor o senhor falar o nome ali que fica mais fácil. Boa tarde a todos. Brognoli, senhor presidente.
Só depois do Zé Luiz já foi bastante completo. Acho que a nossa solicitação do setor da pesca e da maricultura no Estado é que haja mais visão para a atividade. A atividade gera emprego, renda, diminui a questão do êxito rural, valoriza as comunidades. Se a gente for olhar o Ribeirão da Ilha, antes da maricultura era uma comunidade em descrédito, hoje é um ponto turístico na cidade. Florianópolis tem a segunda festa da cidade, que é a Fena Ostra, valorizando um produto local. Santa Catarina produz 95% da produção nacional de moluscos. A gente, no primeiro levantamento de produção feito pela IPAGRE, no ano de 96, a gente estava no mesmo patamar do Chile, que estava iniciando também naquele momento os cultivos de molusco. O Chile fez toda uma programação, todo um planejamento estratégico, e hoje é o quarto produtor mundial, é o maior produtor das Américas de molusco, está na Comunidade Europeia, está na União Soviética, comercializando ostras, e está no mexilhão, e está no Brasil também. Hoje, o maior concorrente do nosso produto é o produto chileno. Então, o que a gente pede é que a atividade seja olhada com mais carinho pela Secretaria, que seja criada uma diretoria de pesca e maricultura, pesca e aquicultura, em que a gente possa ter pessoal da Secretaria envolvido nessa questão do planejamento. Existe uma cadeia informal muito forte ainda, essa cadeia tem que ser regularizada, existem questões sanitárias a serem tratadas, e a estrutura que tem hoje, mesmo com todo o esforço da IPAGRE, mesmo com todo o esforço da SIDASC, eles são executores, não conseguem fazer o planejamento. Nós precisamos trabalhar na questão do planejamento para que a atividade tenha um crescimento considerável e consistente. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Agora com a palavra, Antônio Carlos Apellini, economista autônomo. Boa tarde, componentes da mesa, senhores deputados, representantes do governo, senhoras e senhores. As minhas observações, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o pessoal da pesca aí, porque eu acho extremamente importante as colocações que foram feitas. A sugestão, eu não entendi as siglas SAR para a Secretaria de Agricultura, e eu daria a sugestão para incluir Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca. Porque a pecuária, dentro da cadeia produtiva do agronegócio, ela é extremamente importante. Outra questão é com relação às formações de profissionais, os cursos, que hoje a tecnologia ela entrou de uma maneira muito forte, tá? Dentro da porteira, que é uma expressão que eu gosto de usar. Então, nós precisamos de ações agregando diversas entidades, como Senar, Senai, SESI e SEBRAE, para que haja uma formação de profissionais qualificados com as novas tecnologias de informação que estão sendo usadas na produção pecuária, agrícola, né, pecuária e também da pesca. Outra questão é o seguinte, na cadeia produtiva do agronegócio, nós temos uma deficiência enorme, e este é o grande gargalo do Brasil, com relação à logística e transporte. Então, dentro da porteira, na questão da logística, há uma deficiência muito grande com relação à falta de silos e armazéns. E fora da porteira, dentro desta concepção da cadeia produtiva do agronegócio, nós precisamos aí de uma forma de agregar outras secretarias para estudos e aprofundamentos sobre como nós vamos resolver o problema da logística e transportes no estado de Santa Catarina. Obrigado. Muito bem, então, agora fazemos como de praxe. Secretário Douglas, vai passar direto ao secretário de Agricultura. Eu só quero aproveitar a palavra para justificar a ausência da resposta do questionamento do deputado Cobalcini, né?
O senhor tinha ido até o plenário, mas aí por educação não quisemos responder na sua ausência. Então, aproveitando para respondê-lo, deputado, quanto à sua preocupação em relação ao organograma da Secretaria e essa importante e impactante mudança entre a extinção do DETER e DEINFRA e a fusão com a Secretaria de Infraestrutura, esse detalhamento foi um dos 129 questionamentos feitos pelos deputados, provavelmente de autoria de Vossa Excelência, que foi encaminhado para o Poder Executivo ontem e foi combinado já com o governador Moisés que será encaminhado para a Assembleia Legislativa o organograma final de todas as secretarias para que isso fique mais claro a todos os senhores. Tá? Apenas lembrando que a forma do encaminhamento do projeto de lei de reforma administrativa a essa casa obedeceu aquilo que o governo federal e a maioria dos estados da federação já vem praticando há algum tempo, permitindo a flexibilidade, criando o número de cargos comissionados e a distinção entre diretoria, gerência ou qualquer outra denominação, mas que possam ser mutáveis por atos do Poder Executivo na medida em que o tempo passe e que uma diretoria possa ficar menos necessária e seja necessária criar outra diretoria na evolução do dia a dia de cada trabalho. Então, por isso, justificando, já respondendo a Vossa Excelência, que será encaminhado à casa os organogramas, justificando o modelo adotado pelo Governo do Estado no encaminhamento do projeto de lei. Obrigado. Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Titon, em seu nome, todos os deputados presentes, demais autoridades. Vou começar aqui pela pesca, então, vou ver se consigo responder todas aqui. Mas a pesca é importante, que a gente, primeiro, sem dúvida, é um setor muito importante para Santa Catarina. Estamos trabalhando fortemente, já fizemos várias reuniões com todo o pessoal da pesca, assim de pesca, assim de pessoal do pescador, pessoal da indústria da pesca, fizemos todo já um levantamento e temos bem claro hoje qual é a situação hoje da pesca. Mas a pesca também é importante dizer que toda a coordenação com relação à pesca, tanto na questão legislativa como na questão de gestão da pesca, está na mão do governo federal. Quem coordena a pesca, toda a legislação, toda a base burocrática, vamos dizer, emissão de carteiras para o pescador, documentação, liberação de barcos e outras questões, está na mão do governo federal, hoje na Secretaria Nacional dos Portos. Que inclusive o secretário é catarinense, aqui de Itajaí. Aliás, ele não é catarinense, ele é carioca e mora ali em Itajaí. Também já tivemos várias reuniões com ele, e, na verdade, a nossa estrutura da Secretaria da Agricultura é uma diretoria que comporta a pesca, mais uma gerência. Pessoas altamente qualificadas, inclusive na própria gerência, muito conhecido, acho que de todos, lá o Serginho, com cursos de pós-graduação, PhD e tal, tudo mais. Mas nós estamos fazendo um trabalho, o primeiro ato que nós fizemos foi ouvir o setor. E, na sequência, nós já fizemos várias reuniões com o secretário nacional da pesca e 2 reuniões com a ministra da Agricultura, para a qual a pesca agora, então, ficou subordinada. A gente entende a aflição do setor, porque o setor teve uma descontinuidade. Primeiro criou-se um Ministério da Pesca, daí extinguiu-se o Ministério da Pesca, daí a pesca ficou meio perdida, daí virou uma secretaria que não tinha ainda a quem pendurar, aí voltou para o Ministério da Agricultura, mas daí no Ministério da Agricultura tinha uma questão que era sanitária e uma questão que era a parte da gestão de pesca, vamos dizer assim. E o Ministério estava muito confortável em tratar da sanidade, da gestão ele nunca tinha tido. Então, agora, com o secretário nacional designado e tal, ele já está trabalhando fortemente nesse sentido. E já adianto para vocês, senhores, que nós já estamos firmando um convênio, só não foi assinado ainda porque os jurídicos estão detalhando pequenos detalhes aí, mas já está firmado, vamos dizer assim, com a ministra, com o secretário, nós, governo de Santa Catarina, um convênio em que a SIDASC vai estar encarregada de fazer a inspeção dos barcos.
Essa inspeção dos barcos vai agilizar muita coisa e nós vamos, inclusive, já foi a documentação para a Europa, para que a gente tenha aí, possivelmente, a retomada da exportação de Santa Catarina para a comunidade europeia. Está bem adiantado já, eu estive semana passada com a ministra, a vice-governadora estava junto, inclusive, até para dar toda a força que Santa Catarina precisa, né? E tem, né? Para que a ministra sentisse exatamente essa questão, e um dos temas, aliás, o tema de maior duração foi pesca, que nós tratamos lá. Então, quero dizer que a estrutura hoje da Secretaria, ela não é pequena, porque nós temos que trabalhar muito alinhado com o governo federal, né? Agora, eu queria destacar que o que mais mudou na Secretaria da Agricultura não foi a estrutura. O secretário Sopelsa, que já esteve lá por 2 vezes, né? Nós estamos conseguindo, secretário, fazer uma gestão com as 3 empresas vinculadas. Está aqui a presidente da IPAGRE, está aqui o Luciano representando a presidente da SIDASC e da SEASA, que eu acho que o presidente não pôde estar presente. O que eu quero dizer com isso, né? É que essas estruturas, IPAGRE, SIDASC e SEASA, estão trabalhando para o mesmo foco. Então, na questão pesca, a IPAGRE, a SIDASC, principalmente, vão estar muito alinhados, né, com toda a sua estrutura que já possui hoje, para poder ajudar e fazer todo o trabalho voltado para a pesca, desde pesquisa, extensão, né, fiscalização, sanidade, né, Luciano? Então, tudo isso está muito bem direcionado, né, e a coordenação é da Secretaria, mas todo o trabalho vai ser feito com as empresas em conjunto, né? E, sem dúvida nenhuma, com a Secretaria Nacional dos Portos, que é eles que têm a competência para muita coisa. Também já junto ao Ministério da Agricultura aqui de Florianópolis, a superintendência daqui, a gente já vinha, antes de assumir a Secretaria, um bom relacionamento, até eu estava no setor de carnes, mas estava muito atento também a outras questões, e nós, através do Instituto Catarinense de Sanidade, o ICASA, nós já temos hoje 10 pessoas designadas lá no Ministério da Agricultura para ajudar a parte administrativa, né, inclusive emissão de carteiras e tudo mais, e um laboratorista exatamente para fazer o controle de ostras da maricultura e tudo mais, né? Então, acho que com isso nós estamos conseguindo atender e vamos fazer um trabalho bem mais forte, principalmente com agora o estabelecimento da Secretaria Nacional da Pesca, certo? Eu acho que, não sei se nesse aspecto eu respondi aos questionadores aqui, né, os indagadores, né, mas assim mesmo eu estou à disposição da Secretaria para poder ainda trazer mais informações e ouvi-los também para que a gente possa trabalhar. Com relação à logística de transporte, né, e principalmente a denominação pecuária, né, talvez quando eu assumi a secretaria, talvez eu tenha cometido até uma gafe, de não ter me preocupado assim, porque sempre foi Secretaria da Agricultura e Pesca, né, Roberto? Mas se for a pé da letra, eu teria que pensar em Secretaria da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, porque voltou a SEASA, e Pesca, né? Então, acho que podemos, né, até pensar a questão, mas não, acho que o mais importante é a gente apresentar os resultados aí que nós estamos trabalhando com o governo aí de Santa Catarina e com o comandante Moisés. A logística, propriamente silos e armazéns, nós já também vimos trabalhando fortemente, o próprio ex-secretário Sopelsa, hoje deputado aqui de novo, fez muitas tratativas em Brasília para conseguir, inclusive, linhas de financiamento para poder ter aqui armazéns e silos, para que a gente possa. Nós somos deficitários, né, em termos de milho, principalmente, que é o principal insumo da suínos e aves, principalmente aqui em Santa Catarina, né? E nós não estávamos conseguindo essas linhas de crédito com um custo aceitável para se construir um armazém e um silos. O que eu quero dizer aceitável, né? Porque você construir o silo é uma coisa, você manter esse silo é 2 coisas a mais, sabe? É muito mais difícil, todo o sistema de aeração, de controle de umidade e tudo mais, é uma coisa muito
muito custosa. Então, para construir até você faz. Agora, quem quer construir e manter, que a gente não acha por aí. Então, mas está na mira também, estamos conversando com a ministra, né, deve contemplar, a ministra está fazendo um grande estudo aí para o próximo plano Safra, né, e eu acho que a gente talvez saia aí alguma linha interessante aí, deputado Sopelsa. Com relação ao questionamento do próprio deputado, né, de fato, o deputado, eu também sempre conheci lá, era até uma secretaria executiva, né, que tinha uma secretaria, uma diretoria e mais algumas pessoas que tinha como foco principal os projetos especiais, mas, vamos dizer assim, especificamente os projetos especiais estavam voltados para o Banco Mundial. O Banco Mundial traçou vários projetos que foram desenvolvidos sob a coordenação da secretaria, mas com a grande participação da IPAGRE, da SIDASC, do IMA, na época Fátima, e outros órgãos do governo que se envolveram também. Eu acho que é uma coisa que talvez nós temos que ver, porque, de fato, o secretário... Desculpa, deputado. Estou ainda lhe chamando de secretário, né? Deputado, é uma questão que nós começamos uma renegociação com o Banco Mundial, né? E o Banco Mundial coloca duas áreas que são premissas para eles, com relação à possibilidade de liberar recursos aí, então, para o Estado e tal, que é agricultura e educação, né? Então, aí nós teremos que pensar efetivamente num trabalho desse, mas acho que foi bem lembrado, aí agradeço também. Eu acho que dessa forma, não sei se eu respondi a todos, fico à disposição, e, independente daqui, também estou à disposição dos deputados e das entidades, todas elas aí, na Secretaria da Agricultura, com sempre um grande prazer receber todos, porque ouvindo a gente também está aprendendo. Muito obrigado. Tá bem, obrigado, secretário Ricardo. Agora passamos à área de segurança pública e o único orador inscrito, Flávio Ribeiro, da Simpol. Tem até 3 minutos. Boa tarde. Excelentíssimo senhor deputado Titon, cumprimentando, estendo meus cumprimentos aos demais parlamentares. Excelentíssimo senhor secretário Douglas Borba, cumprimentando, estendo meus cumprimentos aos demais representantes do Executivo Estadual. De antemão, na qualidade de representante do Simpol, cabe parabenizar o governador Moisés pela propositura da reforma administrativa, que visa o enxugamento da máquina pública, a contenção de despesas e o direcionamento dos investimentos em áreas sensíveis. De igual forma, acompanhando os debates que acontecem nessa Casa Legislativa, reconhecemos o alto nível de questionamentos elaborados e a forma republicana com que os trabalhos vêm sendo conduzidos, motivo pelos quais parabenizamos cada um dos parlamentares. Dito isso, para não tomar mais tempo do que o necessário, o Simpol, representante dos valorosos policiais civis catarinenses, cujos profissionais atuam diuturnamente para manter os índices de criminalidade e de resolução de crimes em patamares semelhantes aos países de primeiro mundo, vem, de forma respeitosa, apontar os seguintes aspectos. A Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira, cujo cargo deve ser necessariamente investido por bacharel em Direito. Em que pese tal graduação ser de fundamental importância para o desempenho dos trabalhos policiais, é importante esclarecer que a disciplina não é a única. Há quase uma década, todos os quadros da Polícia Civil exigem que o aprovado tenha concluído, no mínimo, ensino superior completo em qualquer área do conhecimento. Desta forma, sabedores que a criminalidade e os criminosos têm agido de forma cada vez mais sofisticada e os olhos da Polícia Judiciária se voltam a um nicho de crimes que até então ficava em segundo plano, tais como crimes envolvendo desvio e lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, crimes esses que, para serem elucidados, exigem o conhecimento em diversas áreas da ciência, tais como contabilidade, economia, informática, dentre outros. Entendemos que a redação prevista no parágrafo 6º, inciso 3º, do artigo 114, merece ser revista, pois as funções gratificadas podem ser ocupadas por qualquer integrante da Polícia Civil catarinense, escolhidos
dentro dos critérios de envergadura moral, intelectual e da conveniência da oportunidade a serem avaliados pelo delegado-geral. Sendo assim, considerando que a Polícia Judiciária reveste-se de caráter multidisciplinar e para que os desempenhos sejam de excelência, tanto no atendimento ao cidadão quanto na resolução dos crimes, entendemos que a redação do dispositivo legal supramencionado deve ser modificada, alterando o advérbio exclusivamente por preferencialmente. O referido artigo, ele trata das funções gratificadas e diz que deve ser ocupada exclusivamente por delegados de carreira. E nós, como representantes do Simpol, entendemos que deve ser alterada preferencialmente por delegados de polícia. Entendemos ainda que tal alteração, além de valorizar a base da instituição, permite que o excelentíssimo delegado-geral optar pelos profissionais cujas qualificações técnicas sejam mais indicadas para auxiliar a dirigir a Polícia Civil, independente do cargo que ele ocupe. Muito obrigado, boa tarde. Secretário Douglas, já passamos direto para o coronel. Fazer um agradecimento ao questionamento da classe, né? Dizer que é um tema igualmente conhecido pelo governo e, ante a complexidade, inclusive, da matéria e também com o advento da necessidade de termos um suporte da Procuradoria do Estado nesse sentido, né? Eu peço ao presidente se podemos também incluir esse questionamento, a exemplo da solicitação do deputado Vampiro, incluímos esse questionamento naquilo que será respondido à Casa Legislativa de maneira formal e fundamentada, para que aqui a gente não incorra em qualquer insuficiência de informação, ok? Não sei se o coronel Graff, adjunto da Segurança Pública, concorda com esse encaminhamento. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo secretário da Casa Civil, senhoras e senhores, boa tarde. Eu acho que a resposta mais inteligente que poderia ser dada, a fim de que não tomemos de assalto, utilizando o jargão policial, neste momento e podermos enveredar para um lado ou para o outro. E assim nós poderíamos estar dando, então, este retorno de uma maneira subsidiada, consubstanciada, a partir desses estudos mais aprofundados. Ok. Então, nós, ao tempo que agradecemos o coronel Flávio, que representa aqui a Segurança Pública, como também o nosso secretário da Agricultura, o Ricardo Gouveia, e também o secretário Douglas, ficamos imensamente agradecidos por ter vindo e atendendo o chamamento dessa audiência pública. Da mesma forma, quero agradecer aos demais secretários, presidentes de empresas públicas, que foram convidados e compareceram, tendo em vista não ter pergunta nas suas áreas, nós, conjuntamente aqui com o secretário Douglas, achamos melhor. Mas, de qualquer maneira, eu franquei a palavra a alguém das empresas públicas, ou secretário mesmo que não tenha tido pergunta, se desejam fazer alguma colocação, a gente vai ceder espaço. Não havendo, temos dois deputados presentes. O deputado Altair deseja usar da palavra? Não? Não. Coronel Mucilim? Também não. Chegamos ao fim, então, da nossa audiência pública. Agradecemos a presença de todas as entidades representantes de classe que aqui estiveram conosco e damos por encerrado a presente audiência pública.